dando prosseguimento ao nosso estudo do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho da querida Casa Prosebem, que tanto nos envolve, né, e cria oportunidades de estudos, de vivência do Evangelho através de ações diversas, iremos, né, trazer na noite de hoje uma passagem muito bonita, né, que exprime, no meu entendimento, e serve de testemunho, de exemplo para todos nós, né, que buscamos o passado através de relatos, e na noite de hoje um relato que Lucas nos traz, né, com bastante propriedade. Se ele nos traz, é porque ele sentiu necessidade de evidenciar, né, o nascimento, né, de personagens que foram e estão sendo, né, primordiais para o entendimento da Boa Nova. E aí nos prendemos aos indivíduos João Batista e ao próprio Jesus Cristo. O cântico, né, é uma forma de orar, é um louvor. E assim, eu fiz a minha pesquisa e irei sempre estar tentando linkar, né, a minha explanação muito enraizada, né, aos postulados católicos, porque é uma prática do catolicismo, né, enaltecer os cânticos e louvores em nível dos salmos, em nível de diversas passagens, porque eles herdaram parte da influência e da cultura do judaísmo, não do judaísmo da sua teologia, mas do judaísmo de algumas formas, e o cântico e o louvor se perpetuou dentro das suas características religiosas de direcionar o culto. A doutrina espírita, ela, através do Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, ou melhor, desculpe, na sua terceira parte das leis morais, ela já nos apresenta a lei de adoração como algo fundamental para que possamos estudar e compreender a importância. E ela nos diz aqui na pergunta de número 649, em que consiste a adoração? Que louvar é adorar. Louvar é buscar, é comungar, é ligar. E ele diz assim, é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Neste mesmo capítulo, já buscando nos esclarecer esta ferramenta maravilhosa que é a prece, que devemos utilizá-la como uma ferramenta de ligação com o alto, a pergunta 659 nos diz o seguinte: qual é o caráter geral da prece? Propósito, podemos assim identificar. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é se colocar em comunicação com ele. Pela prece, pode-se propor três coisas. O louvor, e ele começa pelo louvor. O louvor, né, o pedir e a adoração. Apesar que a adoração é o sentimento, né, da adoração, não, desculpe, o agradecimento. Então, louvar, pedir e agradecer, desculpe. Agradecer. O agradecer é a gratidão, mas o louvor já vem recheado, já vem muito mesclado com esse nobre sentimento da gratidão. Mas ele é professado de uma forma diferente. Muitas das vezes o louvor ele tem que ser audível, ele tem que ser externado, né? Enquanto que o agradecimento ele pode ser em silêncio.
mas o louvor se caracteriza por isso. O louvor tem que ser externado, o louvor tem que ser direcionado, né? O louvor tem que ser ecoado. Esse é o grande propósito. E Zacarias fez isso. Por quê? Relembrando, né, o fato rapidamente, a mudez do Zacarias fez com que ele mergulhasse em muita reflexão pela importância do fato, né? Levando-se em consideração o seu conhecimento religioso, é isso? E aí, esse tempo guardado de toda essa reflexão, né, foi acumulado dentro de si. E como já foi estudado na aula passada, né, no estudo passado, né, esta mudez ela cessou com o nascimento do menino João Batista. Ele expressou, né, a vontade do alto em nominar João Batista, escreveu, houve o nascimento e de imediato há uma eclosão, né? E aí o cântico começa com o versículo de número 67 e diz assim: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo. Esse cheio do Espírito Santo, para nós espíritas, dentro de uma ideia, né, do que a doutrina nos preconiza, ele está cheio de uns bons sentimentos? Claro, isso aí não temos dúvidas. Mas ele também está cheio de uma assistência. Ou seja, quando ele vai, né, proferir o seu louvor, ele está munido por este bom sentimento acumulado por um processo, mas assistido de forma inspirativa pelo alto. Não que ele não fosse capaz de externar os seus sentimentos, mas porque esta mensagem, ela tem o propósito de se perpetuar. Ora, se ela tem o propósito de se perpetuar, não passa só pela inteligência e a individualidade de um ser, mas passa por um conjunto de interesses maior. Então, cheio do Espírito Santo, no meu entendimento, à luz do que a doutrina preconiza, é, acima de tudo, um médio de inspiração, recebendo do alto, munido pelo seu sentimento, e a combinação desses dois belíssimos momentos dá nesta obra que é o cântico. Um cântico de reconhecimento. Eu encontrei na internet um texto atribuído ao padre Leandro B. Peixoto. Peixoto é mera coincidência que nós temos aqui na nossa cidade o padre Peixoto, uma figura muito carismática, de uma abertura, né, intelectual e despojado, né, de um entendimento assim que abre para a prática do bem como verdadeiramente o sentido doutrinário do cristianismo. E aí nós estamos todos nós envolvidos por esse sentimento. Então, o padre Leandro, ele fez, né, um texto enaltecendo e, assim, nos trazendo o entendimento do cântico. E aí, após, né, essa introdução de Zacarias, o pai cheio do Espírito Santo, ele começa então o seu louvor, né? O seu louvor já no versículo 68, ok? Quando ele profere e nos diz assim: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Visitou indica uma ação de ir ver, conhecer e ajudar pessoalmente alguém necessitado. Redimiu, por conta que a história nos apresenta, o redimir, o libertar, né, o ressarcir daquele povo sofrido em que Deus prometeu através
das inúmeras mensagens proféticas à destinação daquele povo. Em contrapartida, aquele povo sofrido, e o sofrimento foi uma das causas que levou à absorção dessas mensagens proféticas como mensagens de esperança em um mundo melhor, em dias melhores, né? E aí Deus que visita, Deus que vem ao encontro e nunca nos deixa, nunca deixou e nunca nos deixará, porque como filhos dele, nós somos parte dele e sempre estaremos em comunhão com ele. A doutrina espírita, então, vem justamente descortinar e abrir as nossas mentes para um melhor entendimento, porque todos esses textos estão por demais recheados, e nós vamos ver aqui agora, recheados de todo um relato histórico, um conteúdo histórico que prende e levam a um conservadorismo que, por um lado, é bom, porque mantém de forma disciplinada aquele primeiro entendimento, primeira aceitação. Porém, é preciso que, com o advento do Cristo, haja uma abertura para que este sentimento do bem seja aprimorado com o sentimento do amor e assim possamos, através de processos de reparação e de aprendizado, buscarmos a evolução que para eles sempre está sendo citada como a salvação. Ok? Muito bem. O padre Leandro pegou o cântico e dividiu em 3 partes. E partes que nós vamos identificar com muita clareza, ele foi muito feliz na sua interpretação, ao meu ver. E a primeira abrange uma boa parte do cântico, porque ela vai do 69 ao 75, e agora irei me debruçar nela. Ele dividiu em 3 grandes razões que Zacarias teve para louvar a Deus. A primeira razão, ele denominou de: o Senhor deve ser louvado pela sua aliança eterna. Visto lá em cima, aliança eterna. O Senhor visitou e continuou, veio ao encontro. E aí ele diz o seguinte, seguindo a linha de pensamento, ou seja, a linha de formatação deste louvor. Ele diz que, no 69, ele levantou poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi. Prossegue no 70. Como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que odeiam. Livrou. Veja que o cântico é cheio de verbos que dão a conotação da ação, né? A ação do libertar, a ação do manifestar, do visitar. Então, isso vai dando, né, claramente a todos nós uma sequência lógica, que no primeiro momento é a razão dele. Louvar em favor de um Deus que, como ele bem disse, me desculpe aqui, louvado pela aliança eterna. Ele nos mostra que esta aliança, deixa eu falar só o 73 até. O 72 ele nos diz: para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Então, 2 personagens já são enaltecidos diante dessa antiguidade que se faz presente e deve ser reverenciada. Ele falou do rei Davi, ele falou de Abraão, mostrando que o judaísmo está muito preso às suas tradições históricas. Isso é bom, mas, por outro lado, nós vamos ver, e já estamos vendo através da doutrina, né, que há de se abrir campo para as ideias que nos favoreçam a um melhor entendimento.
Ele diz assim: sinais desta aliança, diz o padre, sinais dessa aliança eterna foram vistos ao longo da história da redenção. Deus fez aliança com Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi. E quando a gente vai nominando, a gente vai entendendo um pouco a gênesis, né, dessa civilização da qual o catolicismo se apropriou, da qual o protestantismo também se apropriou, e sempre estão alicerçados no sentimento da salvação. Para nós, esta salvação dar-se-á, como já foi dito, eu gosto sempre de reforçar a luz no meu entendimento, dar-se-á por um processo de evolução que passa por força de lei divina, pelos resgates, ou seja, por uma reparação e por um aprendizado que nos leva ao esclarecimento. Muito bem. Ele prossegue, né, dizendo que todas elas prefigurando uma nova aliança que o crente tem em Cristo Jesus. No seu cântico, Zacarias destaca duas alianças especiais: a aliança com Abraão, né, e a aliança com Davi, como eu mencionei, afirmando a linhagem de onde Cristo nasceria. Em síntese, ao dizer que o Senhor deve ser louvado pela sua aliança eterna, ele estava nos motivando a cantar a fidelidade do Senhor e a segurança de nossa salvação. Evolução. Jesus, bom, o Senhor deve ser sempre louvado pela sua aliança eterna. A segunda parte, né, desse entendimento do louvor, a segunda grande razão para louvar a Deus, ele extraiu no 75, no 76 e no 77. Ele diz que o Senhor deve ser louvado por haver quem anuncie o Evangelho. E o que é que nos diz, né, o 76? E você, menino, menino quem? João Batista. Né, o precursor. Uma grande referência do que anuncia Jesus. Não querendo dizer que o Messias já não tinha sido anunciado por outros profetas. Mas quem vai dar essa evidência, quem vai fazer esta verdadeira ponte é João Batista. Por isso a denominação de o precursor, vai na frente, tá? E aí, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. 7:7, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. O padre Leonardo, ele dá uma pequena classificação que eu não vou me detalhar muito, mas vou citar. Felizes nós devemos enaltecer porque o Senhor foi anunciado. Então ele diz que em 3 momentos fica claro, né, quem anunciou o Senhor. E interessante que ele faz 2 indagações que eu achei muito interessante. Deixa eu ver, deixa eu me localizar aqui rapidinho. Não, vou avançar aqui. Ele diz que os que anunciam o evangelho da aliança eterna de Deus são os profetas, é uma primeira classificação dos que anunciaram, e por isso devemos louvar ao Senhor por ter nos permitido esses missionários. Os que anunciam o evangelho e procedem o Senhor e preparam para ele o caminho, especificamente ele dirige a João Batista, né, como precursor, e os que anunciam o evangelho e se preocupam em salvar e discipular os pecadores. Somos todos nós. Aqueles que buscam a palavra, se sentem motivados, estimulados, né, capazes de reproduzir isso. Nós somos responsáveis
por perpetuarmos o anúncio do Senhor, né? De um Senhor de uma visão mais clara, mais ampla, de um Senhor que se encontra no mundo dos espíritos, de um Senhor que permite a todos nós reencarnarmos para, como diz aquela célebre frase, nascer, viver, morrer, né? Para progredir, sempre, tal é a lei. Então, é esse Senhor que nós estamos agora tendo a oportunidade de anunciar através da nossa fé. Finalizando, a terceira razão do qual o padre Leonardo chama a atenção dos cânticos, do cântico profético, ele diz que o Senhor deve ser louvado pelo alvorecer da esperança. Vamos destrinchar um pouquinho nesse entendimento do Leonardo. Ele vem aqui através do versículo 78 e 79. O 78 nos diz: graças à eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã, vinde do céu este presente a raiar sobre nós. Sem Cristo, olha o entendimento, eu achei fantástico. Sem Cristo, estávamos todos em trevas, vivendo na sombra da morte, ou seja, sem perspectivas outras. Morte que cessa com o físico, mas não morte que não existe para a imortalidade da alma. E aí, que vivendo à sombra da morte, perdidos e sem saber por que caminho seguir, andando em tormentas, ansiosos e amedrontados. No 7:9, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar no caminho da paz. Vindo Jesus, olha o entendimento. Vindo Jesus, raiando o sol da esperança, fomos iluminados e conduzidos a uma nova vida, através do caminho da paz. Portanto, o cântico de Zacarias, esse belíssimo louvor, no entendimento que trago para os que nos escutam, que nos assistem neste momento, ele evidencia, né, o reconhecimento a um passado que se faz presente em nossos corações quando enaltecemos e valorizamos os que nos antecederam, trazendo a mensagem do Senhor e Deus. Enaltecendo e louvando os que anunciam, anunciaram e continuam anunciando e vamos anunciar indistintamente por longos tempos no processo evolutivo da humanidade. E bendizendo e com os corações cheios de uma luz que se fez presente. Eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou a água viva, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira, eu sou o caminho. Eu sou. E todos nós também somos seus eternos irmãos e gratos por tudo que temos recebido à luz da nossa busca, porque munidos por uma vontade, fomos ao encontro e é por isso que nos motivamos a cada quarta-feira estarmos aqui a estudar. Que a paz do Cristo continue com todos nós. Muito obrigado pela oportunidade e sigamos em frente.